Boa tarde, meus irmãos. Graça e paz de Jesus. Deixa eu só abrir aqui. Botar meu cronômetro aqui para não falar muito. Ouvi uns risos aí, viu? Se você puder fechar seus olhos, curvar sua cabeça, para a gente orar mais um pouquinho. Continuamos, Senhor, nos apresentando diante de Ti, Pai. Assim como Alex orou agora, Pai, te pedimos que o Teu Espírito Santo caminhe no nosso meio, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, Espírito do Senhor, Espírito Santo do Senhor, caminhe em nosso meio. Continua falando conosco, Senhor, aquilo que já iniciasse nessa tarde, Senhor. Toca os nossos corações, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Abençoa-nos, Pai, ainda mais nessa tarde, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Meus irmãos, nesses dias, buscando ao Senhor e procurando nele aquilo que ele tinha para falar comigo, né, e para compartilhar algo com a igreja, o Senhor trouxe ao meu coração algo que eu queria hoje trazer para os irmãos, que são alguns conselhos de Paulo a Timóteo. Eu vou pedir, como sempre, um pouquinho de paciência aos irmãos comigo. Sou um aprendiz. Eu queria começar localizando a gente em relação às viagens de Paulo, só para fazer esse pano de fundo de onde Paulo estava e de como foram as viagens de Paulo até o momento em que Timóteo entra nessa equipe e nessas funções que ele desempenhava. E aí sim, para a gente poder chegar nas cartas que Paulo escreve a Timóteo. Então, só um pouquinho de paciência eu peço aos irmãos. Tem uma imagem aí, a primeira imagem, Mateus. A primeira viagem missionária de Paulo, e aí eu trouxe um print só para situar a gente, ela está descrita lá no livro de Atos, nos capítulos 13 e 14. E essa primeira viagem Paulo fez juntamente com Barnabé e João Marcos. Então, aqui é só para a gente se localizar. Depois eu vou botar o mapa corretinho do trajeto que eles fizeram, mas só para a gente saber de onde a gente está falando. Então, aqui embaixo é a parte superior da África, ali o finzinho da Europa, a gente consegue ver ali a Itália, a Espanha, e ali, do lado direito, a gente localiza ali Israel, a Síria, Chipre, a Grécia. Então, naquela região ali é onde as viagens de Paulo se concentraram, só para a gente se localizar no mapa, né, no mapa mundi, por onde o percurso que Paulo e a equipe percorria. E aí, na segunda imagem, a gente tem mais detalhado a primeira viagem missionária de Paulo, e aí sim, né, a gente deu um foco ali na parte de Israel, da Síria, da Galácia, certo? Onde estava ali a Grécia, mais no cantinho, a ilha de Chipre, aqui embaixo, onde tem ali Cipros, é a ilha de Chipre. Certo? Então, Paulo, Barnabé e João Marcos, eles partem, né, ali de Antioquia, na Síria, ali onde está aquela... Na verdade, eles partem de baixo, né, da Seleucia, ali embaixo. E aí eles fazem esse percurso de vermelho, né, primeiro pela ilha de Chipre, subindo ali por Perge. Isso está tudo descrito lá nos capítulos 13, 14, né, até o 28 conta essa história toda, né, de todas as viagens missionárias de Paulo. Então, eles começam ali na Seleucia, passam pela ilha de Chipre, ministrando sempre nos templos judeus, seguem para Perge, está ali escrito Perga, e aí eles sobem, chegando na região da Galácia, ali, em que eles passam prioritariamente ali por 4 cidades, né? Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra. E aí, Atos 14, né, os versículos 5 e 6, nem precisa colocar, eu vou fazer um resumo aqui. Diz que quando eles chegam em Icônio, uma grande multidão recebe eles e crê neles, e muitos sinais são operados ali. Mas os judeus, aqueles, né, que não estavam de acordo com a pregação de Paulo, eles se opõem ali e passam a perseguir Paulo, né, e os seus companheiros nessa viagem. E aí eles fogem, Paulo, Barnabé e João. João, na verdade, já tinha voltado, né? João Marcos, ele volta de Perge. Então, Paulo e Barnabé, eles vão para Listra e para Derbe. E aí, Listra é importante nessa história porque é lá onde Timóteo está lá. Ao chegarem em Listra, está lá em Atos 13, versículos 8 a 18, o Senhor opera, nós conhecemos essa história, a cura de um paralítico através de Paulo.
e o povo local vem adorando, né, Paulo e Barnabé, chamando eles de Júpiter, de Mercúrio, querendo adorá-los e prestar culto a eles. E aí Paulo vai, rasga as vestes deles e diz que não, que ele é homem como aqueles que estão ali e que Deus era quem tinha operado. E aí aqueles homens que estavam perseguindo eles lá em Antioquia e Pisídia, Antioquia da Pisídia e Icônio, apedrejam Paulo, nós lembramos dessa passagem, arrastam ele para fora da cidade e dão Paulo como morto ali naquela região. Mas a gente sabe que Paulo sobrevive, né, àquele apedrejamento, ele volta para a cidade, né, para Listra, e no dia seguinte ele segue para Derbe. Toda essa viagem, essa primeira viagem missionária de Paulo, ela leva cerca de 1 a 2 anos. Depois, a gente acompanha ali, né, nas setinhas azuis, o caminho de volta que Paulo faz. Então, ele passa ali na região da Galácia, por essa região de Listra, essas cidades específicas, né? A gente está dando enfoque ali a Listra e Derbe. E aí, depois de um tempo, Paulo segue para a segunda viagem missionária. Aí ele tem, nós sabemos, né, aquela discussão com Barnabé, por causa de João Marcos, que tinha voltado. Então, Barnabé segue separado de Paulo, ele vai com João Marcos e Paulo leva Silas com ele. A segunda viagem de Paulo ela é maior, e aí já é um outro trajeto. Mas vejam que Paulo passa por algumas cidades que ele já tinha passado na primeira viagem. Então, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia de Pisídia fazem parte desse trajeto da segunda viagem missionária de Paulo. E aí, agora sim, quando ele chega ali, quando ele retorna para as cidades de Listra e de Derbe, ele encontra Timóteo nessa segunda viagem. Então, o texto de Atos 16, agora sim, né, para nós abrirmos, o texto de Atos 16, né, versículos 1 a 3, diz lá: chegou também a Derbe e a Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente e de um pai grego, e dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então, quando Paulo volta ali naquelas cidades, Timóteo é alguém que tem boa reputação naquele local, e Paulo leva com ele, circuncida, né, ele, e leva ele nas suas viagens, certo? Ele segue o resto da viagem, certo? Até finalizar. A segunda viagem missionária de Paulo, estima-se que tenha durado entre 2 e 3 anos, certo? Estamos terminando essa introdução. E aí, depois de um tempo, Paulo faz a sua terceira viagem missionária. Dizem, né, os estudiosos, os irmãos que se debruçam sobre isso, que ele faz um trajeto também semelhante, certo? E nessa terceira viagem, o que hoje, né, é importante para a gente é que depois de passar pelas mesmas cidades de Listra, de Derbe, Paulo chega ali na cidade de Éfeso, na cidade de Éfeso, certo? E ali é o local onde Paulo passa a maior parte do seu tempo. Na cidade de Éfeso, Paulo fica pelo período de 3 anos, isso está escrito lá em Atos, capítulo 20, versículo 31. Então, Paulo passa 3 anos ali em Éfeso e enfrenta várias situações naquela cidade que a gente vai ver mais à frente, certo? Depois ele continua o seu trajeto, passa por todas essas cidades, por Troade, pela Tessalônia, pela Filipos, Berea, os crentes bereanos que a gente conhece, e finaliza a sua terceira viagem lá em Jerusalém. Então, a gente sabe que, no final da terceira viagem de Paulo, da terceira viagem missionária de Paulo, ele, quando chega em Jerusalém, ele já sabia, já tinha sido anunciado que ele seria preso, certo? Então, depois de terminar a sua viagem, chegando lá em Jerusalém, Paulo é preso, onde é levado para o quartel romano que fica em Cesareia, ali mais em cima, certo? E ele fica preso por 2 anos. E aí, depois disso, a gente sabe que, num dos seus julgamentos, ele, como cidadão romano, pede para ser julgado, né, diante de César, e ele é levado até Roma, onde passa mais 2 anos preso em prisão domiciliar, certo? Então, há alguns estudiosos que divergem aí do que acontece depois do que Paulo é preso, nesses 2 anos, primeiro em Cesareia, depois lá em Roma, em prisão domiciliar, e o que é que acontece? Mas, assim, majoritariamente, se acredita que depois que Paulo é solto da prisão domiciliar, a primeira soltura de Paulo, ele volta visitando algumas cidades e ele volta a Éfeso e deixa Timóteo lá em Éfeso, certo? Então, Timóteo fica
lá em Éfeso para tentar arrumar as coisas lá. Então, chegando agora, depois desse pano de fundo, foi rápido, mas creio que vocês conseguiram entender. Em que momento essas cartas a Timóteo elas foram escritas, certo? Então, a primeira epístola que Paulo escreve a Timóteo, ele escreve provavelmente depois que ele foi libertado da prisão domiciliar. Então, depois que ele passa esses 4 anos preso, quando ele é solto, Timóteo já está lá em Éfeso, e aí, em algum momento, depois da sua soltura, quando ele está retornando à Macedônia, continuando as viagens, ele escreve a primeira epístola a Timóteo. E aí a gente sabe, a história também continua, depois Roma pega fogo, né? E aí Nero ocupa todos os judeus e Paulo é preso pela segunda vez, essa sim definitiva, ele não sai mais. Então, a segunda carta a Timóteo, ela provavelmente foi escrita nessa segunda prisão de Paulo. Então, a primeira, ele passou 4 anos preso, quando ele sai, ele escreve a primeira epístola, a segunda ele escreve provavelmente quando ele foi preso pela segunda vez, e aí ele não sai mais. Amém, irmãos? Tranquilo? Finalizamos aqui essa introdução, certo? Então, quem foi Timóteo? A gente já começou a ver quem foi Timóteo. Está lá escrito, a gente já leu. Timóteo foi filho de mãe judia e pai grego, nascido provavelmente na cidade de Listra. E aí, alguns autores sugerem que a mãe e a avó de Timóteo podem ter se convertido durante a primeira viagem missionária de Paulo. A gente viu lá que na primeira viagem ele sobe lá para Listra e Derbe. Então, ele passou lá na primeira vez e pode ter acontecido de elas terem se convertido nessa primeira passagem lá. E elas convertidas ali, se convertendo ao Senhor, elas criam Timóteo nesse ambiente cristão. Ao que tudo indica, Timóteo cresceu em um ambiente cristão, proporcionado pela sua mãe Eunice e a sua avó Lóide, a gente vai ler aqui. E desde cedo, Timóteo se dedica com afinco ao estudo das Escrituras Sagradas. Paulo, nas suas cartas, isso fica bem claro, ele tinha grande amor por Timóteo e o chamava como um filho. As 2 cartas mostram isso. Então, em 1 Timóteo, logo no comecinho, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso está lá em 1 Timóteo, que a gente já sabe em que momento foi escrito. Em 2 Timóteo, também, capítulo 1, versículo 1, Paulo diz lá: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo. E ele repete: ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. No versículo 3, ele diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque, sem cessar, me lembro de ti, Timóteo, nas minhas orações, noite e dia. E aí, só para localizar a questão da família de Timóteo, versículo 4 ele diz, né, lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Amém? Então, Timóteo era esse jovem lá de Listra, cresceu, provavelmente instruído pela sua avó e sua mãe nas coisas do Senhor e se dedicou ao estudo das Escrituras com afinco. Então, onde estava Timóteo? É o segundo ponto que eu anotei aqui. Onde estava Timóteo durante as cartas? E aí a gente já falou. Provavelmente, né, tudo indica que ele estava em Éfeso, porque Paulo tinha passado por lá e deixado Timóteo lá. E aí sim, agora a gente volta para aquele ponto na terceira viagem de Paulo, quando ele estava lá em Éfeso, que ele passa 3 anos lá. Qual era a situação de Éfeso? O que era que acontecia em Éfeso, naquela cidade? Por que Paulo deixa Timóteo lá? Então, Éfeso, a gente já viu, foi o local onde Paulo passou mais tempo. Em Éfeso, Paulo enfrentou uma grande perseguição dos judeus, certo? Ele inicia, como ele sempre fazia em todas as cidades, ele inicia pregando na sinagoga, mas Paulo enfrentou uma perseguição tão grande ali na sinagoga que ele passa a ministrar em outro local, na escola de Tirano, ao longo de 2 anos. Isso está em Atos 19, versículos 8 a 10.
que diz: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se aparta deles, separa os discípulos e passa a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos. Então, lá em Éfeso, a oposição a Paulo foi tão grande que ele não mais ministrava nas sinagogas. Lá também, só para a gente entender como era no momento que Paulo passa lá, a cidade de Éfeso, ele enfrentou uma revolta na cidade causada por um ourives chamado Demétrios. O ourives era alguém que mexia com ouro, com prata, né? Temos um ourives aqui, né? Cadê Jó? Isso está descrito lá em Atos 19, 23 a 28, certo? Que diz assim: por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, Diana era a deusa que eles cultuavam lá, e que dava muito lucro aos artífices, ou seja, todos os artesãos que trabalhavam ali fazendo essas esculturas ganhavam muito dinheiro. Então, eles ouviram que a ministração, a pregação de Paulo se espalhava por aquele local, e eles disseram: isso aqui vai acabar com a gente. Essa pregação e esse caminho aumentando e essas pessoas se convertendo vai acabar com o nosso artifício. E, inclusive, havia lá um templo, o templo de Diana, que ele disse: isso aqui vai ficar abandonado, ninguém mais vai vir aqui. As pessoas estão ouvindo Paulo, a ministração cresce, isso aqui vai ficar abandonado. Então, há um tumulto ali, e Paulo quer se meter ali para tentar apaziguar os ânimos e dizer: não, 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 Paulo, porque se tu vier aqui, provavelmente eles vão te matar. E aí, depois que acaba aquele tumulto, um dos homens lá consegue controlar aquele tumulto. Paulo se despede dos irmãos e vai embora de Éfeso. É assim que termina a estadia dos 3 anos de Éfeso, de Paulo lá em Éfeso, certo? Se vocês botarem aí o mapa da terceira, bota por favor, Davi, o mapa da terceira viagem de Paulo, quando ele retorna, depois que ele vai para Macedônia ali, Tessalônica, Bereia, quando ele volta, ele não passa em Éfeso de novo. Ele desce e vai para uma cidade chamada Miletos, ali embaixo, mas ele queria ver os irmãos de Éfeso, então ele chama os presbíteros de Éfeso para Mileto para estarem com ele, conversarem com ele e os adverte do que provavelmente eles iriam enfrentar, e aí Paulo já se despede deles, porque já sabia que provavelmente não os veria mais. Amém, irmãos? Tranquilo? Estamos juntos? Então, nesse contexto, Paulo escreve a Timóteo. E agora sim nós chegamos nas considerações e nos conselhos, nas advertências de Paulo a Timóteo, que servem claramente para nós e para todos os cristãos nos dias atuais. Primeiro ponto dos conselhos que Paulo dá a Timóteo é que Paulo recomenda a Timóteo combater as falsas doutrinas, certo? No contexto geral da situação de Éfeso, havia ali um grupo de pessoas pregando visões distorcidas dos ensinamentos das Escrituras. Nos parece isso tão atual, certo? E entre essas matérias distorcidas, as cartas de Paulo a Timóteo especificam: havia entre esses homens grande debate, grande atenção, por exemplo, sobre genealogias. Então, eles passavam horas discutindo sobre a genealogia do livro de Gênesis e dos demais livros ali. Havia naquele meio pregações contrárias ao casamento. Havia entre esses homens pregações para que eles se abstivessem de alimentos impuros. Então havia toda uma sorte de ensino distorcido da palavra e que Paulo recomenda a Timóteo: combate as falsas doutrinas. Então, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, diz assim: quando eu estava em viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses em Éfeso para admoestares, e aí admoestar, tá, gente? Só para a gente deixar bem claro aqui, corrigir, repreender, aconselhar a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. A gente vai ver várias vezes Paulo recomendando a Timóteo de que toda aquela discussão que acontece, que não leva a nada, que não edifica nada, toda essa conversa que é só falácia, que não edifica as pessoas, ela deve ser evitada do nosso meio, certo? Então, versículo 5 do capítulo de 1 Timóteo,
versículo 5, 1 Timóteo 1, diz assim: o intuito da presente admoestação que Paulo faz visa ao amor que procede de um coração puro, de consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Aquelas discussões que haviam e as pessoas que estavam distorcendo o ensino, elas roubavam isso que Paulo fala. Por isso que aconselhar, corrigir, ajustar o caminho da pregação visava ao amor que procede de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Nós vamos ver que Paulo repete várias vezes esses termos com uma preocupação com o nosso coração, com a nossa mente e com a nossa fé. Vejam, no versículo 6, diz assim: desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Loquacidade frívola é um negócio que a gente não sabe o que é, né? Mas eu fui procurar. Loquacidade é alguém que é loquaz, ou seja, falador, conversador, frívola, superficial, inútil, insignificante. Então, o que Paulo diz é que as pessoas se desviando da verdade do reino, elas se perdem em falar um bocado de coisa que não tem significado algum. Elas, no versículo 7, pretendiam passar por mestres da lei, mas elas não compreendiam nem o que diziam, nem os assuntos sobre os quais elas faziam afirmações. E aí, o conselho de Paulo é muito atual, e aí eu me lembro muito do que Paulinho falou há 15 dias atrás, sobre a facilidade que nós temos hoje em dia de ouvir ministrações na internet, de pregações e todas, e por muitas vezes nós precisamos ter esse cuidado do que está sendo pregado, do que está sendo ministrado, do que está sendo falado e o que a gente está ouvindo, o que estamos alimentando, né? O que está nos alimentando. Por quê? Porque é muito fácil hoje em dia gravar e botar na internet e alcançar um público, mas o que está sendo ministrado? O que nós temos ouvido? Que doutrina é essa que está sendo passada para nós, né? Através desses homens e mulheres? Então, Paulo diz aqui, eles se passam por mestres da lei, mas eles nem sabem o que dizem e nem entendem do assunto sobre o que falam. Por isso, a importância de nós, e aí eu vou chegar lá, né? Eu estou adiantando, estarmos bem embasados nas Escrituras, para que sejamos conhecedores daquilo que as Escrituras falam, para que não sejamos enganados. No versículo 6, parece claramente haver um contraste entre esses homens, né, que distorciam o Evangelho, e Timóteo. Timóteo, alguém que foi instruído nas Escrituras desde cedo, alguém que conhecia, alguém que andou com Paulo, alguém que teve vivência, alguém que teve experiência, alguém, como Paulinho falou há 15 dias, que Paulo conhecia, sabia a vida, conhecia Timóteo de andar perto, de estar perto. E aí há um contraste entre esses homens e Timóteo. No versículo 18 e 19, Paulo diz assim a Timóteo: este é o dever que te encarrega, o filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fosse objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate. E aí ele repete, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Que importância que tem a nossa consciência, o nosso coração, a nossa consciência e a nossa fé. É um tripé aí de um coração puro, uma consciência boa e uma fé inabalável. 1 Timóteo, versículo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Paulo diz assim a Timóteo: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, ou seja, é presunçoso, é arrogante, nada entende, mas tem mania por questões. E aí Paulo fala novamente, adverte novamente, contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas, altercações sem fins, por homem cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então, Paulo, mais uma vez, reforça com Timóteo que essas conversações de que nada se aproveitam, elas não têm, como eu disse, proveito algum.
elas servem apenas para gerar contendas, invejas, provocações e todas essas gamas de coisas ruins. E aí eu pergunto, né, quando eu falei aqui dos crentes lá de Bereia, numa das viagens de Paulo, vocês lembram que os crentes bereanos, a palavra diz que eles checavam tudo que Paulo falava, eles iam lá e checavam nas escrituras para saber se o que Paulo estava falando estava realmente correto. Nós temos sido esses bereanos, nós temos sido essas pessoas que, com conhecimento das escrituras, checamos tudo aquilo que tem sido falado e ministrado. Precisamos ser conhecedores das escrituras. 1 Timóteo 6, ainda no versículo 20, para finalizar essa primeira etapa, diz assim: E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Paulo, mais uma vez, falando sobre esses falatórios. Isso ainda se repete, meus irmãos, em alguns versículos do livro de 2 Timóteo, que é um outro momento, como a gente viu, é quando Paulo já está preso pela segunda vez, mas Paulo repete as mesmas palavras. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, Paulo fala assim, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16, Paulo fala: Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usa passarão a impiedade ainda maior. Além disso, vejam que coisa forte que Paulo fala. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. E aí ele cita dois desses, Himeneu e Fileto. Irmãos, conversa sem propósito não serve para nada. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós falamos. Nós precisamos ser pacientes, longânimos, calmos e ter conversas que edificam. Conversa sem propósito não serve para nada. Me arrisco a dizer que essas conversas, como Paulo diz, contaminam o nosso coração, a nossa consciência e a nossa fé sem hipocrisia. Essas conversas sem propósito, essas conversas distorcidas, essas doutrinas aleatórias contaminam o nosso coração, a nossa consciência e a nossa fé. Então, o primeiro conselho, a primeira instrução que Paulo dá fortemente a Timóteo é combater as falsas doutrinas. Vivemos num dia de muitas falsas doutrinas. Vivemos em dias, né? Numa época de muitas falsas doutrinas. Precisamos estar instruídos, habilitados para combater as falsas doutrinas. Chegou a Timóteo e chega a nós também a palavra de combater as falsas doutrinas. Segundo orientação, conselho que Paulo dá a Timóteo é o estímulo à oração. Paulo estimula Timóteo, reforça com Timóteo a importância da oração. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 4. Diz assim, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 4, diz: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens. Presta atenção, gente. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, Paulo estimula a oração, mas uma oração em que ele direciona também essa oração de Timóteo a orar em favor de todos os homens e em favor de reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Falando em tempos modernos e mídias sociais e redes sociais e tudo que a gente tem, você deve ter, se você tem Instagram, se você tem alguma dessas redes sociais, você deve ver a guerra política que é 24 horas por dia, né? Direita, esquerda, para lá, para cá, o tempo inteiro. Eu tenho e aí acabo vendo isso por vezes. Paulo orienta a oração em favor dos reis e de todos os que acham investidos de autoridade. É nosso dever
é nossa obrigação como discípulos, como os cristãos, orar em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. E aí Paulo ainda acrescenta a consequência, ou o que se almeja com essa oração também, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. E aí Paulo não está falando de viver uma vida de folga, uma vida de mansidão, uma vida, pé para cima. Não, não é isso. É um ambiente de paz. Orar pelos reis, orar para os que se acham investidos de autoridade, para que a paz do Senhor reine sobre as situações, os locais, para que nesse ambiente de paz o evangelho possa ser ainda mais alargado em todos os lugares. É óbvio que não precisamos, o evangelho ele não só avança em tempos de paz, claro que não estou dizendo isso, mas orarmos pelos reis e pelas autoridades para que vivamos vida tranquila e mansa. E aí Paulo arremata esse finalzinho dizendo, para que todo o qual deseja, o nosso Salvador, versículo 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mais embaixo, versículo 8, ainda, em 1 Timóteo capítulo 2, Paulo reforça, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade, sem raiva, sem estresse, sem esse tipo de comportamento assim, né? Parece que está com raiva. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Eu estou orando no meu trabalho, eu estou orando na minha escola, eu estou orando na minha faculdade. Eu tenho levantado mãos santas quando eu viajo e chego num local, ou quando eu visito a casa de alguém, quando eu vou visitar os meus pais, um familiar. Eu tenho orado em todo lugar. Essa é a orientação de Paulo, que os varões orem em todo o lugar. Amém, queridos? Segundo conselho de Paulo foi esse. Advertiu sobre as falsas doutrinas, estimulou a oração e ensinou como ela deve ser feita. Terceiro ponto e recomendação de Paulo a Timóteo, eu coloquei aqui como fidelidade e diligência, mas a gente vai destrinchar isso aqui um pouquinho. Fidelidade e diligência. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Paulo diz assim, rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Aí ele diz, exercita-se pessoalmente na piedade, ou seja, no amor, na misericórdia. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é e de que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Paulo estimula Timóteo a se exercitar na piedade. É algo como se o exercício da piedade levasse a um desenvolvimento da própria piedade, de amor, de misericórdia, de escolher, de tomar na nossa mente essa decisão de que vou me exercitar na piedade, para que eu cresça em amor, em misericórdia diante do Senhor. O reino de Deus, ele requer esforço e trabalho. O reino de Deus, ele requer esforço e trabalho. Ainda na continuação do texto, no versículo 10 e 11, Paulo diz, ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Então, Paulo fala de que nós labutamos, trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo. E aí eu lembro a ministração de Rafa, da semana passada, sobre a nossa esperança nas promessas do Senhor. Paulo ainda instrui Timóteo sobre ele ser padrão dos fiéis. Nós conhecemos esse termo, Os jovens gostam de usar, padrão dos fiéis. Padrão na palavra, padrão
no procedimento, ou seja, nas ações, padrão no amor, padrão na fé, padrão na pureza. Paulo reforça que, apesar da pouca idade de Timóteo, ele não deve se deixar abater. Isso está lá no versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário. Independente da idade que Timóteo tinha, independente da nossa idade. Torna-te padrão, ou seja, torna-te modelo dos fiéis na palavra, naquilo que você fala, naquilo que você compartilha, naquilo que você escreve, na resposta que você dá, na tua reação, na tua conversa de corredor, na tua conversa com os amigos, padrão na palavra. No proceder, as nossas ações, o que nós fazemos, como nós reagimos, como nós agimos quando aquilo não acontece do jeito que nós gostaríamos que fosse, no amor, modelo no amor, na fé e na pureza. Padrão dos fiéis. Em 2 Timóteo, num outro momento, na segunda carta, no capítulo 2, versículo 22, Paulo reforça isso. Ele diz: foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam ao Senhor. Modelo dos fiéis em todas as coisas. Padrão dos fiéis. Modelo para todas as pessoas. No versículo 13, voltando para 1 Timóteo, capítulo 4, Paulo fala: até a minha chegada, ó filho Timóteo, eu estou acrescentando, ó filho Timóteo aqui, aplica-te à leitura, à exortação, e o que vem a ser exortação aqui, ao encorajamento, ao estímulo e ao ensino. Aplica-te, Timóteo, leitura, exortação e ensino. São coisas que servem para os nossos dias, irmãos, atemporais. Serviram para Timóteo e servem para nós. Aplicarmos na leitura, na exortação e no ensino das Sagradas Escrituras. 2 Timóteo, eu estou fazendo esse paralelo, vocês estão percebendo, né? 1 Timóteo, 1 e 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, num outro momento, Paulo reforça: procura, Timóteo, apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Por que não tem do que se envergonhar, irmãos? Porque é modelo, ele é padrão dos fiéis. E que maneja bem a palavra da verdade. Ora, o combate às falsas doutrinas, eu já falei isso só para reforçar, precisa de que eu conheça as Escrituras. Eu só posso combater as falsas doutrinas se eu tenho me aplicado à leitura, se eu tenho me aplicado ao ensino e se eu manejo bem a palavra da verdade. É por isso que a leitura da palavra tem que ser prioridade na nossa vida. Tem que ser algo que nós não negociamos no nosso dia. Em meio a tanta doutrinação e falatórios errados, era necessário que Timóteo fosse cada vez mais conhecedor das Sagradas Escrituras. Eu me lembrei do texto de Hebreus, capítulo 5, versículo 12, só para sair um pouquinho aqui de Timóteo, não que precise, mas Hebreus, capítulo 5, versículo 12, em que o autor de Hebreus fala: depois de tanto tempo, vocês, eu mudei a versão, tá, gente? Eu tirei da ARA, nem sei qual foi a que eu botei aqui, acho que foi a corrigida fiel, não sei. Ele diz assim: depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. O autor de Hebreus está dizendo ali que tinha gente ali, antigo, mas que precisava ainda de alguém que lhe ensinasse as primeiras lições dos ensinamentos de Deus, porque eram pessoas que não estavam crescendo nas Escrituras, crescendo no conhecimento do Senhor. Já deviam ser mestres, mas estavam longe de ser. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, diz assim: tu, porém, Timóteo, Caio, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes
as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. As Sagradas Escrituras tornam-nos sábios, conduzindo-nos à salvação pela fé em Cristo Jesus. E ele completa dizendo, no versículo 16, o que nós já sabemos: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Lembram que ele tinha falado lá atrás, no versículo 13 do capítulo 4? Aplica-te à leitura, exortação e ensino. E aí, no versículo 16, ele fala... Versículo 16 de 2 Timóteo, ele fala: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Aqui vem não sei se eu posso dizer assim, uma qualificação. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a obra que nós temos a realizar, nós precisamos das Escrituras. Para a realização da obra que nos cabe, ou que o Senhor nos deu o privilégio de participarmos, é preciso termos o conhecimento das Escrituras, para podermos ensinar, repreender, corrigir, educar na justiça. Versículo 14. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, ele diz: não te faças negligente, Timóteo, para o dom que há em ti. Serve para todos nós nos dias de hoje. Não te faças negligente com o dom que há em ti. E aí eu me lembro, mais uma vez, daquilo que o Senhor trouxe através da vida de Paulinho, há 15 dias atrás. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Decoramos, né? A gente tem que falar aquilo ali decorado. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não nos façamos negligentes com o dom que Deus distribuiu a nós. Cada um de nós recebeu dons. Cada um de nós recebeu uma porção do Senhor. E nós não podemos negligenciar aquilo que o Senhor entregou em nossas mãos, os nossos dons e talentos, para servir a igreja. Finalizei o terceiro conselho, né, a terceira orientação de Paulo a Timóteo. Primeira, combater a falsa doutrina, as falsas doutrinas. Segunda, estímulo à oração. Terceira, ser fiel e diligente no ensino, na leitura, no dom que Deus nos deu, nos aplicarmos à leitura, à exortação e a tudo que faz parte da boa obra do Senhor. Paulo, diante da situação que se levantava ali e daqueles homens, né, que distorciam o evangelho, Paulo passa para Timóteo uma lista do que os homens que deveriam liderar a igreja deveriam ter. Então, há uma lista mesmo, assim, explicativa, nós conhecemos, daquilo que os bispos e os diáconos, eles precisavam ter. Mas não só eles, meus irmãos. Não só eles. Obviamente, de que, naquele contexto, Paulo dizia, a gente precisa de homens fiéis, a gente precisa de homens idôneos, e a gente precisa de homens com essas características. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, Paulo diz lá a Timóteo: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. E aí trazem características, irmãos, que eu procuro em todos nós, que todos nós precisamos ter. Temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. São características de homens e mulheres que Deus procura e que nós precisamos desenvolver.
que nós precisamos buscar ao Senhor com orientação, mas nos esforçarmos para desenvolver. Hospitaleiros, aptos para ensinar, modestos, sóbrios, temperantes, autodomínio, né? Controle, criando os filhos com disciplina, governando bem a própria casa, sendo em casa aquilo que nós somos na igreja. Sendo em casa os discípulos que nós somos aqui, sendo no trabalho os discípulos que nós somos aqui, sendo na escola e na faculdade os discípulos que nós somos aqui. Há alguns requerimentos para o nosso desenvolvimento, e são esses, alguns são esses que estão listados aqui. No versículo 8, ele fala: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam, serve para nós, respeitáveis, de uma só palavra, ou seja, verdadeiros, falei, acabou-se. Não inclinados a muito vinho, ele repete, não cobiçosos de sorte da ganância, e aí ele termina, mais uma vez, falando, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Um coração puro, uma consciência limpa e uma fé sem hipocrisia, uma fé não fingida. Paulo orienta Timóteo sobre o perigo das riquezas. Isso se dá no contexto de que aqueles homens que distorciam as palavras que estavam sendo, as escrituras sagradas, aquilo que estava sendo ministrado naquele tempo, aqueles homens tinham como objetivo também enriquecer. Isso fica subentendido no texto de Paulo. Então, Paulo instrui Timóteo sobre o perigo das riquezas. Ele fala, capítulo 6, versículo 7, porque nada temos trazido para o mundo, absolutamente nada. Nem coisa alguma nós vamos levar dele. É desse mundo, vai ficar aqui. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, estejamos alegres, estejamos satisfeitos, sem murmuração. Tendo sustento e com que nos vestir. Me lembrei de Tonhão aqui ministrando agora há pouco. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. E nós conhecemos esse texto. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Versículo 11. Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue. Vou dizer o quê? Eu não, né, Paulo? A justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Justiça, piedade, fé, amor, constância e mansidão. Paulo é repetitivo naquilo que ele fala para Timóteo. Há de se ter algum motivo para Paulo reforçar tanto isso. No versículo 17, ele termina dizendo, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Os ricos pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir e que acumulem para si mesmos tesouro, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. A verdadeira vida é aquela que nós vivemos com o Senhor, inicia aqui e continuará pela eternidade. É dessa vida que nós precisamos nos apoderar. Já indo para o finalzinho, estou estourando meu tempo já aqui. Os últimos dias, Paulo adverte Timóteo o que aconteceria nos últimos dias. 1 Timóteo, capítulo 4, iniciozinho lá, versículos 1 e 3. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão, que é apostatar, desertar, renegar, desistir. Alguns desistirão, renegarão, desertarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Vejam que perigo. Falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência.
de tanto falar mentiras e de tanto repetir, de tanto ouvir, de tanto se inserir naquele meio, e aquelas conversas que não levam a nada, e aquelas conversas que não edificam, e aquilo que está longe do que o Senhor tem para nós, aquilo vai cauterizando a própria consciência, ao ponto de que já não consegue mais distinguir o Espírito, a voz do Senhor, já não consegue, já não distingue, está cauterizado. E aí ele fala, esses homens proíbem o casamento, exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem, ele reforça, por aqueles que conhecem plenamente a verdade. É importante conhecermos as Sagradas Escrituras. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5. Estou terminando, viu, gente? Diz assim, relatando Paulo em 2025, brincadeira, né? Ele estava lá atrás. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, novamente, né, presunçoso, arrogante, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, renegando-lhe, entretanto, o poder. Foge destes. Podia ser 2025, mas não foi. Ou seja, serve para os nossos dias. É o que a gente encontra em qualquer lugar que você chega. Pessoas egoístas que só olham para si, desobedientes, irreverentes, sem respeito nenhum pelas coisas do Senhor, sem respeito pelos outros, mentirosos, sem nenhum domínio de si, pessoas que explodem, mas eu sou assim, meu temperamento é assim. Absolutamente não é. Isso é o que Paulo alerta Timóteo de que aconteceria nos últimos dias, e diz a ele, foge. Repete primeiro, lá em cima, né? Conhecer a verdade para se livrar dessas coisas e fugir, correr, combater de todos esses homens e essas coisas. E por fim, mas não menos importante, como sempre, talvez, não, é difícil dizer que é o mais importante, não é, tudo é importante. Paulo orienta Timóteo sobre a necessidade de uma vida de pregação. 2 Timóteo 4, versículos 1 a 5. Recebi hoje de manhã. Já estava escrito, mas o Senhor confirmou hoje mais cedo. A constante pregação que Paulo estimula Timóteo e a todos nós. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Primeiro, eu listei aqui, né? Não está escrito assim, tá, irmãos? Eu listei. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não seja oportuno. Em todo o tempo, prega a palavra, quer seja oportuno, quer não seja. Não é oportuno pregar a palavra onde eu trabalho. Não é oportuno pregar a palavra onde eu estudo. Não é oportuno pregar a palavra para os meus pais, ou para os meus filhos, ou prega a palavra. Isso aqui é transitório. Nossa passagem aqui é temporal. Os frutos gerados ficarão para sempre, por toda a eternidade. Segundo, Paulo fala, eu listei, né, irmãos? Ele não numera, eu que numerei aqui. Corrige, repreende, exorta. Corrige, repreende, exorta. Não vou corrigir, não, corrige. Mas está errado, não, repreende. Exorta. Tem um jeito de se fazer, ele fala aqui, né? Com toda longanimidade e doutrina. Ninguém vai corrigir o que não sabe qual é o certo. Eu não posso corrigir se eu não sei qual é o certo. E eu não vou gritar. Com toda paciência, com todo amor, corrige, repreende, exorta. Continua dizendo, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E é isso que a gente vê hoje em dia.
cada vez mais as pessoas se cercam para escutar aquilo que elas querem ouvir. Não aquilo que é verdade, mas aquilo que afaga, aquilo que é leve, aquilo que eu posso continuar sendo quem eu sou, aquilo que não machuca tanto, aquilo que, dá para conciliar, eu posso continuar sendo assim, né, e frequentar uma igreja, porque querem ouvir as coisas segundo as suas próprias cobiças, os seus desejos. Essas pessoas, segue Paulo dizendo, se recusarão a dar ouvidos à verdade e entregar-se-ão às fábulas, às histórias, a conversas, né? A mentiras, a fábulas. Tu, porém, Timóteo, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente, e aí plenamente, completamente, inteiramente o teu ministério. O ministério de todos nós, o ministério da reconciliação. A nós chegou essa palavra, irmãos, e cabe a nós cumpri-la. Combater as doutrinas falsas. Orarmos. Sermos fiéis e diligentes com aquilo que o Senhor nos deu. Ensino, exortação, o dom que há em nós. Sermos homens e mulheres que preenchem aqueles requerimentos para a liderança. Termos cuidado com o nosso coração e nossas riquezas. E pregarmos constantemente a palavra do Senhor. Quer tempo, quer oportuno, quer não oportuno. Porque eis que se aproxima a volta do Senhor. Que sirva para nós. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor sonde os nossos corações. E que aquilo que há em nós, divergente do que deveria ser, que o Senhor nos corrija em amor, que Ele é um Pai amoroso, que sempre nos corrige, mas que estejamos atentos aos conselhos que Paulo deu e que chegaram até nós. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos.